Você já gostou muito de um desenho e depois descobriu que o seu desenho favorito foi cancelado? Pois é disso que nós vamos falar hoje. Ótimos desenhos animados que foram cancelados. Depois da vinheta. Fala galera, beleza? Aqui é o Elmi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Power Pop. Antes de começarmos o vídeo, tenho que pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, compartilhar para todos os amigos que gostam de Disney, cinema e cultura pop, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo pra vocês. Temos vídeos aqui no canal toda semana, todo segunda e todo sábado, sempre falando de Disney, cinema e cultura pop. E agora, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. Um dos desenhos mais clássicos que eu assistia muito no Bom Dia e Companhia do SBT é com certeza o desenho clássico dos Jovens Titãs. O desenho era muito legal, mostrava as aventuras dos Jovens Titãs desde quando se conheceram até o final dos Jovens Titãs. Cara, que desenho legal, eu amava muito esse desenho. A história do desenho era muito legal, tinha os seus momentos de comédia, mas quando precisava ser sério, era sério. Era uma mistura muito legal, meio uma pegada meio anime, eu amava. Mas infelizmente esse desenho maravilhoso foi cancelado. O desenho teve 65 episódios divididos em 5 temporadas e um filme. E por que Jovens Titãs foi cancelado? E o desenho foi cancelado principalmente devido a problemas comerciais, mesmo que o desenho fosse muito popular, porque os Jovens Titãs tinham uma linha de brinquedos baseada no desenho. E como a linha de brinquedos começou a decair, as crianças não estavam querendo comprar mais, eles decidiram cancelar o desenho. Pois é. Outro desenho que eu amava demais, mas parecia que só eu que tinha assistido esse desenho, é Danny Phantom. O desenho conta a história do Danny, que num acidente ele acaba virando um híbrido entre fantasma e humano. E ele meio que vira um super-herói no mundo sobrenatural. Eu achava esse desenho genial, gente. Cara, a história dele era muito interessante, meio viajada, mas muito interessante. Inclusive esse desenho é do Butch Hartman, que é o mesmo criador dos Padrinhos Mágicos. Eu amava os episódios de Danny Phantom. Tinha essa pegada meio sobrenatural, meio terror, mas ainda assim conseguia ser divertido e engraçado, com boas cenas de ação. Eu amava muito Danny Phantom. Uma pena que o desenho acabou sendo cancelado. O desenho foi cancelado devido a uma combinação de fatores, incluindo o aumento dos custos de produção. Tava ficando muito caro produzir o desenho, porque realmente a estética dele era muito diferenciada, realmente era bem caro produzir ele. E a Nickelodeon também queria focar em outros projetos. E mesmo que o desenho fosse um desenho popular, a audiência dele não estava muito boa para justificar continuarem o desenho. Então eles decidiram cancelar Danny Phantom. Então Danny Phantom acabou com 53 episódios e 3 temporadas. Vamos falar de outro desenho clássico que eu assistia muito no Bom Dia e Companhia antes de ir pra escola, que é o nosso querido X-Men Evolution. O desenho trazia uma proposta moderna, transformando os heróis clássicos da Marvel em adolescentes que precisavam resolver os seus próprios conflitos internos enquanto eles tinham que salvar o mundo. Esse desenho era genial, eu amava a história do desenho, a estética do desenho também era muito bonita, e X-Men Evolution foi realmente um baita de um sucesso na época. Mas mesmo assim, o desenho acabou sendo cancelado. O desenho foi cancelado depois de 4 temporadas com 52 episódios. E por que o desenho foi cancelado? Bom, o desenho foi cancelado por uma série de fatores também, mas principalmente por uma série de decisões internas e também porque a Marvel queria dar foco nos filmes live action dos X-Men. E também a equipe que trabalhou no desenho percebeu que a história que eles queriam contar já foi contada. Os personagens já tinham fechado seus arcos, a história já estava toda amarradinha, então não tinha mais para onde eles continuarem a história. Então eles decidiram encerrar a série. O que é uma pena, porque eu amava muito X-Men Evolution, mas eu entendo o lado da equipe, porque é bem melhor uma série que os produtores já perceberam que eles já tinham contado a história que eles queriam, do que começar a esticar a série e a série começar a ficar uma bosta. Não é Game of Thrones? Então, ao mesmo tempo que é triste, é compreensível que eles quiseram terminar a série. X-Men Evolution. Agora, um desenho que eu considero uma obra-prima dos desenhos de super-heróis. Inclusive, vinha até vestido a caráter, né? Que é o desenho O Espetacular Homem-Aranha. A série conta a história do Homem-Aranha que a gente já conhece, mas de uma maneira muito mais jovial e que se aproxima bastante da versão do Ultimate dos quadrinhos. Eu amava muito essa série, eu assistia direto na TV Globinho. Eu gostava muito da pegada dela, porque apesar de ter os seus momentos engraçados e divertidos, a série também tinha uma pegada mais séria. Ouso dizer que essa série tem o melhor Peter Parker e o melhor Homem-Aranha. Eu não consigo ver um Peter que tem uma personalidade melhor que o Peter dessa série. E o Homem-Aranha também. Mas infelizmente acabou sendo cancelado. Mas o porquê que foi cancelado? Bom, o motivo tem nome. Se chama Disney.
Porque, como muitos de vocês sabem, a Disney comprou a Marvel lá em 2009. Então, os direitos de fazer séries animadas no Homem-Aranha tava com a Sony. Só que com a compra da Marvel, esses direitos voltou pra Marvel. Mas a Sony manteve os direitos cinematográficos do Homem-Aranha. E nisso gerou uma baita de uma treta, então eles resolveram encerrar a série. Então a série foi encerrada com 2 temporadas e 26 episódios. Nossa, verdade, foram 26 episódios, eu achava que eram bem mais. Aí a Marvel com a Disney produziu a série Ultimate Homem-Aranha, que na minha opinião também é uma boa série, mas é realmente bem inferior à Espetacular Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha. Mais um desenho clássico que eu assistia muito na TV Globinho é com certeza A Caverna do Dragão. O desenho contava a história de um grupo de adolescentes que, quando vão andar em uma montanha-russa, vão parar em uma outra dimensão repleta de criaturas mágicas. Eles recebem armas mágicas e precisam derrotar o Vingador e arrumar o jeito de voltar para casa. Era um desenho muito bom. Ele era baseado no D&D, que é um RPG de mesa, e era muito bom. As aventuras eram muito interessantes. Se você queria saber mais sobre aquele universo, a construção do mundo mágico era muito boa. Você ficava querendo saber mais e mais desse universo. O Vingador era um vilão que, além de assustador, era muito interessante, cara. Ele era um vilão que você tinha raiva e medo. E também tivemos a felicidade de ter o Orlando Drummond dublando o Vingador, né? Nosso saudoso Orlando Drummond. E, diferente dos outros desenhos que eu acabei de falar, todos os outros tiveram pelo menos um final, um último episódio. A Caverna do Dragão não. A Caverna do Dragão foi cancelado por uma mistura também de fatores. Primeiro, pela baixa audiência. A audiência já não estava tão boa, e também porque a série estava ficando muito cara de produzir. Então, depois de 27 episódios e 3 temporadas, o desenho foi simplesmente cancelado sem ter um último episódio. Já tinham o roteiro escrito, mas eles resolveram nem produzir. E também rolou uma treta lá que uns pais desocupados achavam que o desenho era sombrio demais para crianças. Se vocês estivessem trabalhando, não se metendo no que os seus filhos estivessem assistindo, vocês estariam bem mais felizes hoje. O que eu não concordo. Eu assisti a Caverna do Dragão a minha infância inteira e não achava nem um pouco sombrio. Mas depois de tantos anos, tivemos uma HQ contando o real final de A Caverna do Dragão. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. E se você gostava de A Caverna do Dragão, deixe o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe para todos os seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo de cinema, Disney e cultura pop, que isso me ajuda demais a sempre trazer mais conteúdo e o canal a crescer. Me siga também nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, que eu faço conteúdo para lá também, é @elme_universo. E agora, sem mais enrolações, bora continuar o vídeo. Um desenho excelente que foi cancelado por um motivo completamente imbecil foi A Casa da Coruja. O desenho conta a história da Luz, uma adolescente que não se encaixa na sociedade até que ela vai parar em uma outra dimensão com seres mágicos e ela vira aprendiz de uma bruxa. Cara, esse desenho era tão bom, tinha uma história tão interessante, um universo tão interessante e cativante. Os personagens eram muito marcantes, tinha tudo para ser uma das grandes séries do Disney Channel, mas infelizmente foi cancelada. E sabem por que a série foi cancelada? Por pura homofobia. Só isso. Porque a protagonista, a Luz, ela é bi e ela se apaixonou por uma menina, a Emmett. E o estopim pro desenho ser cancelado foi o beijo delas num baile. Sério, Disney? Esse é o motivo pra cancelar um desenho? Você tá de sacanagem? E antes que contestem nos comentários, sim, foi só por isso mesmo. Porque em audiência, o desenho tava explodindo de audiência. Mas como a Disney ainda é uma homofóbica, terminou o desenho com 45 episódios e 3 temporadas. E agora, em primeiro lugar, vocês me conhecendo, vocês já devem saber que desenho que tá em primeiro lugar, né? É lógico que é Peppa Pig. Claro que não, né? É Steven Universo. O desenho conta a história do Steven, que é metade humano, metade gênio, e ele vai ter que lidar com muitos problemas intergalácticos e salvar o mundo. Já cansei de falar aqui o quanto eu amo o Steven Universo e quanto ele é o meu desenho favorito, então não vou nem me estender muito. Cada lição, cada música, tudo nesse desenho é maravilhoso. Uma pena que o desenho acabou sendo cancelado. Ah, lá vai ele falar do casamento da Rubi e da Safira de novo, não é? Então, não, necessariamente não. Não sei se você sabe, mas a Cartoon Network já queria terminar Steven Universo já na primeira temporada. Mas por algum milagre a série conseguiu continuar. Mas o casamento da Rubi e da Safira foi realmente o estopim para o desenho ser cancelado. E quem assistiu o desenho sabe que o final de Steven Universo foi extremamente corrido. Não era para Steven Universo acabar na 5ª temporada. Era para ter pelo menos mais umas 2 ou 3 temporadas. Mas infelizmente o desenho acabou com 5 temporadas, mas teve um epílogo e um filme. Steven Universo. E aí, eu esqueci de algum outro desenho? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo, sobre esses desenhos. Não deixe de dar uma olhada nos canais parceiros aqui do meu canal. Eu sou o Elmer e até a próxima, galera. Falou!